Hoje eu venho trazer um ensinamento da Palavra de Deus para a sua vida, que se encontra lá em 2 Pedro 2 e adiante, que fala bem assim: os falsos mestres e a sua destruição. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Eu vou ler até aqui para vocês, mas a história aqui ela é um pouco mais longa e se encontra aqui em 2 Pedro 2, 1, aí vai até o 22. Mas eu vou ler até essa parte para vocês aqui e eu vou estar explicando o que está querendo dizer nessa palavra aqui de 2 Pedro 2 e adiante. Eu anotei aqui no caderno algumas coisas aqui, quer ver? Algumas perguntas, e eu vou estar explicando aqui para vocês através da palavra de Deus, que fala bem assim. Quer ver? Aí a primeira pergunta que eu coloquei aqui é: quem são os falsos mestres? Aí se a gente for lá em 2 Pedro 2, 18 ao 20, vai estar escrito bem assim: se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, herendados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. E 2 Pedro 2 e 1 fala bem assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Ou seja, para a gente saber quem são esses falsos mestres aqui que a Bíblia diz, esses falsos mestres são nada mais, nada menos do que pessoas que aceitaram Jesus na primeira vez, e quando aceitaram Jesus, conheceram o ensinamento de Jesus, caminharam com Jesus, conheceram a verdade. Eu creio que fizeram até atos de justiça perante Deus, mas outrora esses falsos mestres acabaram se afastando. Eles acabaram se afastando da verdade de Deus e acabaram aceitando suas próprias dogmas, acabaram aceitando seus próprios ensinamentos, ou seja, suas próprias sabedoria, e deixaram a sabedoria de Deus. Porque lá em Provérbios 3, 5 e 6 que fala bem assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, esses falsos mestres aqui, que se encontra aqui em 2 Pedro 2, 1 e adiante, são aqueles que outrora conheciam os ensinamentos de Deus, conheciam a verdade de Deus, até caminhava com Deus, faziam obras de justiça, talvez davam até fruto de justiça, mas acabaram se afastando e acabaram se apoiando nos seus próprios ensinamentos, nas suas próprias sabedoria. E para confirmar isso que eu estou falando, a gente vai ter que ir em 2 Pedro 2 e 20, que fala bem assim: se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, herendados e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça. Ou seja, aqui está falando que esses falsos mestres, eles conheceram o caminho da justiça. E ainda fala, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio, o cão volta ao seu vomito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Ou seja, aqui está falando que outrora eles conheciam a verdade de Deus, conheciam a justiça de Deus, mas eles voltaram para velhas práticas, as velhas coisas que eles faziam, e acabaram adotando os seus próprios princípios, as suas próprias sabedorias. Ainda fala que o cão volta ao seu vomito, a porca lavada volta a revolver-se na lama. Ou seja, eles saíram daquilo que não prestava, aquilo que era nojento, né, que é o pecado, e acabaram voltando para esse vomito, né, para essa abominação que Deus outrora já tinha resgatado a vida deles. Aqui o apóstolo Pedro está comparando essas pessoas, esses falsos mestres, como um cão que volta ao seu vomito e uma porca lavada que volta a revolver-se na lama, né? Que outrora conheceram a verdade, mas voltaram para a lama de onde saíram, voltaram para o vomito da onde saíram. Se a gente continuar lendo aqui em 2 Pedro 2:1, a gente vai ver que está escrito bem assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresia destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Ou seja, se a gente for prestar atenção, a gente vai ver que Pedro fala que esses introduzirão secretamente heresias. Ou seja, sabemos que esses falsos mestres, que outrora conheciam a verdade, que outrora seguiam a justiça, até praticavam a justiça de Deus, vão introduzir secretamente heresias, ou seja, falsos ensinamentos que poderão enganar o povo de Deus, que poderão tirar aqueles que estão na presença de Deus. E muitas pessoas, por falta de conhecimento, por falta de se apoiar na palavra de Deus, muitas vezes por não estar cheia do Espírito Santo, serão enganados por esses falsos profetas. Ou seja, sabemos que aqui diz assim, os falsos mestres. Ou seja, sabemos que o mestre em conhecimento, em sabedoria, ele está um pouco mais elevado do que o aluno. Ou seja, ele tem um pouco mais de conhecimento. Não que o aluno também não possa ter o conhecimento, mas sabemos que Jesus, ele era o nosso mestre. E sabemos que Jesus, ele tinha um grau de conhecimento que não podia se explicar. Vemos que aqui diz os falsos mestres, ou seja, imagine a sabedoria, imagine o conhecimento, o tanto de coisas que eles vão fazer para tentar enganar as pessoas que estão seguindo o próprio Jesus, o que eles vão colocar no meio do povo de Deus, ou seja, com falsos ensinamentos, falsas heresias e tantas outras coisas para afastar as pessoas da verdade. Aí o segundo ponto que eu deixei escrito aqui, está escrito bem assim, uma pergunta que eu fiz, que fala bem assim, como saberemos se eles estão falando a verdade? Para a gente saber se esses falsos mestres estão falando a verdade, primeira coisa que a gente tem que fazer é ir na palavra de Deus, que fala lá em Mateus 7:15, que fala bem assim: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figo de ervas daninhas? Ou seja, Jesus aqui está falando que a gente conhece quem não é de Deus pelos seus frutos. Ou seja, quem verdadeiramente serve a Deus, ele dá fruto de justiça, ele pratica aquilo que é reto,
aquilo que é verdadeiro diante de Deus. Aqui, se a gente for lá em 1 João, a gente vai ver que João, ele fala bem assim, 1 João 3:18: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Ou seja, sabemos que aqueles que verdadeiramente servem a Deus, que verdadeiramente dão fruto de justiça, é aqueles que não ama a Deus de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade, assim como João diz aqui nessa palavra. E também, se a gente for lá em 2 Timóteo 3:5, vai estar escrito bem assim: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. Ou seja, sabemos que esses falsos mestres aqui, muitas vezes vão ter aparência de piedade, vão ter aparência de homens justos, homens retos perante a Deus, mas vão negar o poder de Deus. E qual é esse poder de Deus? O poder de Deus que Jesus, que Paulo está falando aqui através do livro de Timóteo, é o poder de transformação do Espírito Santo, que transforma a vida do homem, ou seja, que transforma a conduta, transforma a nossa vida de desobediência em justiça perante Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando a gente aqui no livro de 2 Timóteo 3:5. E esses falsos profetas, muitas vezes eles vão estar envolvidos no meio da igreja, muitas vezes tendo aparência de piedade, mas negando o poder de Deus, ou seja, negando aquilo que Deus pode transformar eles, negando o poder de transformação do Espírito Santo. Aí, se a gente for lá em 2 Pedro 2:18, fala bem assim: pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Ou seja, sabemos que esses falsos mestres, eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, ou seja, sabemos que esses falsos mestres vão procurar, através de seus falsos ensinos, satisfazer os seus desejos da carne. Ou seja, vão seduzir aqueles que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Ou seja, muitas vezes aqueles que estão começando na caminhada com Jesus, que são novos convertidos, muitas vezes esses falsos mestres vão tentar induzir essas pessoas, e muitas vezes essas pessoas que são fracas na fé vão acabar cedendo a esses falsos ensinamentos, a esses falsos conselhos desses falsos mestres. E sabemos que esses falsos mestres são aqueles que se afastaram da verdade, aqueles que estão vivendo no mundo, aqueles que outrora seguiam Jesus Cristo, caminhavam com Ele, mas acabaram se afastando e pratica a sua vontade, e muitas vezes acaba se apoiando em sabedoria que não provém da vontade de Deus. Esses são conhecidos como os falsos mestres perante Deus. E para sabermos se esses falsos mestres estão falando a verdade, a gente precisa ir na palavra de Deus, que fala lá em 2 Pedro 2:3, que fala bem assim: em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Ou seja, para a gente saber se esses falsos mestres não estão falando da palavra de Deus, a primeira coisa que a gente deve saber é, assim como Pedro diz aqui na palavra: em sua cobiça, tais mestres o explorarão com histórias que inventaram. Ou seja, muitas vezes, para esses falsos mestres tentar enganar o povo de Deus, muitas vezes vão inventar histórias, ou seja, inventar coisas que eles acham certo, mas que não está de acordo com a palavra de Deus. Porque se a gente for lá na palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 3:19, vai falar bem assim: porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele apanha o sábio na astúcia deles. Ou seja, muitas vezes esses falsos
mestres, esses falsos profetas, muitas vezes vão se apoiar na sua própria sabedoria, ou seja, muitas vezes naquilo que eles acham que é certo. E muitas vezes pode até se apoiar na palavra de Deus, mas muitas vezes distorcendo a palavra de Deus, porque o próprio diabo, quando estava ali com Jesus no deserto, a gente vai ver que ele usou a palavra de Deus ali, mencionando os Salmos 91, que se Jesus pulasse daquela, os anjos o segurariam nas suas mãos para que ele não tropeçasse em alguma pedra. Ou seja, muitas vezes esses falsos mestres vão se apoiar na sua própria sabedoria, mas o próprio apóstolo aqui fala que a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Ou seja, a sabedoria desse mundo, muitas vezes aquilo que não provém da vontade de Deus, é loucura aos olhos de Deus. E muitas vezes, para enganar o povo, muitas vezes esses falsos mestres, esses falsos profetas vão usar sabedorias que é loucura aos olhos de Deus, ou seja, a sabedoria do mundo, e não aquilo que é de acordo com a palavra de Deus. Por isso que o conselho que eu venho dar para vocês que estão ouvindo essa mensagem é: vamos nos apoiar na palavra de Deus, porque ela é o único caminho que pode nos livrar daquilo que muitas vezes o inimigo pode falar para tentar nos tirar da verdade da palavra de Deus. Se a gente for lá em Provérbios 27:6, fala bem assim: quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Ou seja, aqui fala que aquele que ama, ele mostra lealdade, ou seja, ele é fiel naquilo que fala, mas o inimigo ele multiplica beijos. Ou seja, quem fere por amor, ou seja, quem fala a verdade, esse verdadeiramente ama. Mas o inimigo ele multiplica beijos. Ou seja, se a gente for lá na palavra de Deus, a gente vai ver que lá em Mateus 19:21 fala que Jesus fala para um jovem rico para ele deixar todos os seus bens, dar as suas riquezas aos pobres, e ele teria um tesouro no reino do céu. Ou seja, Jesus, ele não falou aquilo que agradava aos ouvidos daquele jovem, mas ele falou aquilo que era útil para ele ouvir, ou seja, que era útil para a vida espiritual dele. Ou seja, muitas vezes aqueles que amam, eles vão falar a verdade, mas como aqui fala, mas o inimigo multiplica beijos. Ou seja, muitas vezes o inimigo vai falar palavras que vão massagear o nosso ego, e não aquilo que verdadeiramente Deus quer que a gente fala, que é: mas quem fere por amor mostra lealdade. Ou seja, quem ama de verdade, muitas vezes ele vai falar aquilo que fere, e não aquilo que massageia o ego do homem, mas muitas vezes aquilo que vai trazer transformação, aquilo que é verdadeiro. Porque aqui fala: quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijo. Ou seja, o inimigo nunca vai falar algo que muitas vezes confronta o nosso ego, o nosso eu, mas muitas vezes ele vai trazer palavras, ou seja, palavras massageadoras para nossos ouvidos, não aquilo que nos fere, mas que muitas vezes pode trazer mudança. Assim como Jesus ele falava a verdade, e muitas vezes muitos não gostavam de ouvir. Aí os discípulos de Jesus falaram: mestre, aonde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Ou seja, sabemos que muitas pessoas que estavam ali com Jesus, e Jesus sendo um grande exemplo, Jesus ele falava a verdade. E muitas vezes por Jesus falar a verdade, muitas vezes muitas pessoas não gostavam de ouvir, porque não era algo que agradava aos ouvidos dela, mas era algo que era útil para a vida espiritual de cada um que andava ali com Jesus. E para terminar esta palavra, eu vou deixar uma escrita que está escrito bem assim: como a verdade é um fato que já existe, quem opta por não segui-la não tem outra escolha a não ser a invenção. Ou seja, muitas vezes aqueles que tentarão apoiar a sua própria sabedoria, ou seja, inventarão suas próprias verdades, as suas próprias ideias, para que venha enganar o povo de Deus. Aí esse povo não tem escolha a não ser a invenção, ou seja, a não ser inventar uma mentira para enganar os ouvintes, o povo de Deus.
E esse é o ensinamento que Deus colocou no meu coração através do Espírito Santo. E se você tem ouvido até aqui, que Deus abençoe e tamo junto, é isso. Fique com essa palavra no seu coração e até o próximo vídeo.